de equivalente Thevenin e Norton. Tá? Basicamente, o que são esses equivalentes? Eles são teoremas, o teorema de Thevenin e Norton, que eles estabelecem que um circuito mais complexo, como este circuito aqui, pode simplesmente ser simplificado por uma fonte de tensão e uma impedância séria. Ou, se você utilizar o equivalente Norton, pode simplificar esse circuito aqui por uma fonte de corrente e uma impedância em paralelo. Tá? É diferente do teorema da superposição, que vocês viram antes. O teorema da superposição, ele nos ajuda a resolver o circuito. Esses equivalentes Thevenin e Norton, eles nos ajudam a simplificar o circuito. Tá? Digamos que o teu único interesse é simular o circuito, o comportamento dele para determinada carga, e a tua simulação fique pesada. Estou dando só um exemplo hipotético. Fique pesada com esse circuito aqui, ou com algum circuito maior do que isso. Simples, gente. Simplifica ele para uma fonte de tensão, uma impedância. Esse tipo de simplificação também é muito utilizado na área da eletrônica, quando a gente não tem interesse, por exemplo, nas entranhas de determinados circuitos ou de determinadas fontes. Então, a gente simplesmente simplifica eles por uma fonte de tensão e uma impedância, ou por uma fonte de corrente e uma impedância paralela. Tá? Então, vamos tentar resolver esse circuito aqui. O que eu tenho nesse caso? Eu tenho uma fonte de tensão com uma tensão de 1, ângulo de 30 graus. Eu tenho uma resistência, um indutor e um capacitor. E aqui eu tenho o ZL, que é simplesmente uma carga que está ali, tá? O método do teorema de Thevenin e Norton nos pede para definir a parte do circuito ao qual deseja obter o equivalente. No caso, gente, eu digo para vocês que a parte do circuito que nós queremos obter esse equivalente é esta aqui, tá? Essa impedância ZL, ela fica de fora. Os nossos terminais de conexão é este A e este B, no caso, essa parte 2. A parte 1 e a parte 2, gente, geralmente é o livro ou é eu que vou dizer para vocês que eu quero, tá? Eu quero que vocês obtenham o equivalente de Thevenin deste circuito aqui, desta parte. E aqui estão os terminais. Geralmente é eu que vou dizer isso para vocês, tá? Ou o exercício. Segundo passo é a gente determinar a ZTH. Vou lembrar uma coisa aqui para vocês. Se vocês deram uma lida ali no material, vocês veem que ZTH e ZN é o mesmo método de obter. Então, no momento que você obter ZTH, você obtém ZN, tá? Que é a impedância de Norton. E como é que a gente obtém, então, essa impedância ZTH? Para vocês obterem ela, vocês desativam, no caso, essa fonte de tensão. No momento em que vocês desativam essa fonte de tensão, vocês vão ter aqui um curto-circuito. Acho que aqui não ficou bom com esse pincel. Deixa eu ver, tentar isso aqui. Isso, aqui fica melhor. No momento que vocês desativam ela, vocês têm um curto-circuito. E aí esse curto-circuito vai fazer um favor para nós. Por quê? Porque esse curto-circuito, gente, vai conectar essa minha resistência em paralelo com esse meu indutor. Outra coisa. Quando vocês estão determinando o ZTH, vocês deixam em aberto esse ponto A e B. Eu vou desenhar aqui o circuito no PSim para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar isso, pessoal. Senão vai ficar muito só na palavra, tá? Eu vou botar aqui uma fonte de tensão. Depois, inclusive, a gente pode até simular tudo isso. Eu vou colocar aqui uma resistência. Eu vou colocar o meu indutor. Eu vou colocar um capacitor. E eu vou deixar aqui. Tá? Não vou colocar nenhum valor desses componentes, porque eu estou apenas mostrando aqui para vocês como é que vai ficar essa abordagem, ok? Beleza. Esse é o nosso circuito. Esses aqui são os pontos A e o ponto B. Ponto A. E ali embaixo, logo embaixo, é o ponto B. São os pontos de acesso a esse circuito. Esse cara aqui tem uma resistência de 100 ohms. Esse aqui é
Deixa eu ver, não está conectado aqui. Que é J8, que está ali. Isso, esse aqui é menos J4. Por enquanto eu não vou colocar nenhum valor aqui. Vamos, para a gente obter o equivalente terna, é como se a gente tivesse obtendo equivalente, a impedância equivalente de terna, é como se a gente lesse a impedância a partir desses pontos. Então, o que a gente faz? Vamos desativar a fonte de tensão, logo, ela vai virar um curto, a tensão vai ser zero. Ela virando um curto, eu percebo que essa resistência está em paralelo com o meu indutor. Então, eu vou redesenhar esse circuito. Ele vai ficar assim. E agora eu tenho que fazer o paralelo desta resistência com este indutor. No momento que eu faço o paralelo desta resistência com este indutor, eu tenho que esta combinação aqui fique em série com esse capacitor. E aí, a partir daí, eu posso obter o meu ZTH. Tá? Então, eu vou tirar um print desse cara aqui e vou colocar ali no meu slide. Vamos calcular esse ZTH. Primeiramente, eu vou calcular essa impedância em paralelo aqui. Tá? Eu vou chamar isso aqui de ZP. Então, ZP vai ser igual a... Eu vou utilizar a calculadora aqui, senão vai ficar meio feio. ZP vai ser igual ao paralelo desses dois aqui, tá, gente? Vamos diminuir o tamanho. Aqui tá ótimo. ZP vai ser igual, portanto, a 6 vezes J8 dividido por 6 mais J8. Acho que é isso. Vamos botar no HP, vamos ver quanto que vai dar. Esse aqui eu não vou precisar. Deixa eu ver se eu tenho meu HP aqui embaixo. Tenho. Vamos lá. 6 vezes J8. Isso. Tudo isso dividido por 6 mais J8. Então, 6, parte real, 8, parte imaginária. Isso aqui vai dar 4,8 com ângulo de 36,86. 4,8 com ângulo de 36,86. Então, print, vou deixar aqui. Esse aqui é o nosso ZP. Agora, para eu calcular o ZTH, eu vou ter que fazer a soma desse ZP com a impedância desse capacitor. Então, no caso aqui, o ZTH ele vai ser igual a ZP mais a impedância daquele capacitor. No caso, então, o ZTH ele vai ser igual ZP é 4,8 com ângulo de 36,86 mais esse capacitor é menos J4. Então vai ficar menos J vezes 4. Tá? Então eu vou somar esse cara aqui com menos J4, ou seja, 0,4 negativo. Tá? Então isso aqui vai me dar 4, certinho, com um ângulo de menos
com um ângulo de menos 16,26 graus. Vou ter uma foto disso aqui. Graus. Depois eu tenho que colocar a unidade, que é ohms. Perfeito. Encontramos agora a nossa impedância equivalente de Thevenin, tá? Lembrando que essa impedância equivalente de Thevenin, gente, deixa eu abrir aqui. Essa impedância equivalente de Thevenin é igual à impedância equivalente de Norton, tá? Então eu posso utilizar as duas na mesma. Para, Sansity! Então eu posso utilizar as duas. Perfeito, então. Perfeito. Vamos calcular agora o VTH. Como é que eu faço para calcular esse VTH? Para eu poder calcular ele, eu poder apagar isso aqui agora. Para, Sansity. Para. Para eu poder calcular agora esse VTH, eu tenho que recolocar essa minha fonte de tensão no circuito, tá? E verificar qual é a tensão que está entre os terminais A e B, sem nenhuma carga, tá? Eu vou pegar agora o circuito que eu tenho aqui no PSIM já. E vou colocar ele no próximo slide. Ok. Pronto. Tem que calcular agora essa tensão aqui. Meus caros, eu vou convidar vocês a dar uma analisada nesse circuito. Para, homem. Se vocês forem ver aqui, esse capacitor, apesar de ele estar conectado nesse ponto do meu indutor, ele não fecha um circuito. Ou seja, não tem uma corrente circulando por ele. Se não tem uma corrente circulando por ele, quer dizer que não tem uma queda de tensão sobre ele. Se não tem uma queda de tensão, lembrem quando eu falei para vocês que se não tem uma queda de tensão, isso aqui acaba virando um curto. O que isso significa? Significa que a tensão entre esses terminais aqui, que é a tensão do nosso interesse, vai ser a mesma que a tensão entre esses terminais aqui. Por quê? Porque não existe queda de tensão neste elemento. Então dá para dar uma simplificada nesse circuito, né? Dá, na verdade, para a gente simplesmente extrair esse cara daqui e simplesmente fazer o cálculo em cima da tensão desse indutor. Tá?
Então, pessoal, como é que a gente vai fazer agora nesse caso? Muito simples. Vou colocar aqui uma coisa. Vou colocar um mais aqui, vou colocar um menos aqui. E vou colocar a minha tensão VTH. Eu tenho uma resistência, eu tenho um indutor, eu tenho uma impedância, eu tenho uma impedância. Gente, fórmula do divisor de tensão. Como é que é a fórmula do divisor de tensão? Basicamente, a tensão do ponto que eu quero vai ser igual a impedância do ponto que eu quero vezes a tensão total, dividido pela soma das duas impedâncias, certo? Estou fazendo a substituição aqui, ó. A impedância do ponto que eu quero é qual? A impedância do ponto que eu quero é a tensão, vou voltar aqui, é a tensão nesse indutor, certo? A impedância dele é de J8, beleza. Então isso aqui vai ser J8 vezes a minha tensão total, se eu não me engano, é um com ângulo de 30, eu acho. Um com ângulo de 30, isso. Tudo isso dividido por uma das duas. Ou seja, o meu resistor, que é 6 ohms, mais J vezes 8. Colocamos tudo isso aqui na HP. Tá? Primeiro eu vou resolver ali o numerador. Então eu tenho 0,8, parte real 0, parte imaginária 8, vezes 1 com um ângulo de 30. Isso aí. Agora isso aqui vai ser dividido por 6 com 8. Daí a minha tensão vai ser igual a 0,8, com um ângulo de 0,79999 é 0,8, gente. Com um ângulo de 66,86. Ah, vou colocar a unidade aqui. Ou seja, gente, a minha VTH, que é a minha tensão equivalente de Tevna, vai ser igual a 0,8 com um ângulo de 66,86. Tá? Vamos já fazer uma substituição aqui no circuito equivalente, né? VTH é igual a isso aqui. E a impedância equivalente de Tevna, ZTH é 4 com menos 16,26. Menos 16,26 é isso? Menos 16,26. Menos 16,26. Isso aí. Essa impedância equivalente de Tevna, vou lembrar vocês que é a mesma que a de Norton. Tá? Então, nesse caso aqui, o Zn também vai ser igual a 4. Agora falta só a gente encontrar essa corrente equivalente de Norton. Gente,
Para nós encontrarmos a corrente equivalente de Norton, tem uma maneira muito simples, tá? Tecnicamente, para vocês encontrarem, vocês têm que curto-circuitar, vou voltar aqui, vocês têm que curto-circuitar os terminais A e B e encontrar a corrente que flui através deles. Tá? Só que eu vou lembrar para vocês que nós acabamos de obter um circuito equivalente deste circuito maior, que é este cara aqui. Então não dá para a gente simplesmente curto-circuitar esses terminais A e B aqui para obter a corrente equivalente de Norton. Dá. Então nesse caso aqui, gente, vou deixar isso aqui para cá, vou botar aqui. A corrente equivalente de Norton vai ser igual a VTH dividido por ZTH. Ou seja, a corrente equivalente de Norton vai ser igual a 0,866.86 dividido por ZTH. Dividido por ZTH, que é 4 com ângulo de menos 16,26. Um ângulo de menos 16,26. Isso aqui vai dar 0,2 com um ângulo de 83,12. Vou deixar aqui para não confundir. Isso aqui eu vou apagar. Tá? Então aqui a nossa corrente equivalente de Norton, portanto, vai ficar. Vou deixar aqui. Corrente equivalente de Norton vai ser 0,2, 83,12. E a nossa impedância equivalente de Norton vai ser 4 com ângulo de menos 16,26 graus. Tá, pessoal? Na live dessa semana a gente vai podemos fazer a simulação desse circuito para mostrar para vocês que o comportamento desse circuito aqui vai ser equivalente ao comportamento desse, ou que o comportamento desse mesmo circuito vai ser equivalente ao comportamento desse aqui. Tá? Obrigado pela atenção, gente, e até quinta-feira.